Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 22, Sempre Vivos, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Passemos agora à leitura do capítulo. Capítulo 42, Sempre Vivos. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por sessão, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. Inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Muito bem, queridos amigos, vamos passar agora a nossas reflexões acerca do texto que traz Emmanuel. É um texto que nos aponta a importância de entendermos a vida, de entendermos que a vida ela não cessa com a morte, de que a vida ela é infinita e eterna. E muitas vezes nos foi colocado na cabeça de que a morte, é algo ruim, é algo que não vai passar, é algo muito real. Quando na verdade a morte, a palavra morte significa apenas uma passagem. Então é importante que a gente entenda essa questão, do que é a morte. Na verdade, a morte ela está mais relacionada com a perda da vitalidade do corpo, o nosso corpo carnal. Então, quando o corpo morre, significa que ele não tem mais o princípio da vida. E essa morte, ela é diferente do desencarne, porque o desencarne é quando o espírito ele se liberta do seu corpo material, que já não vai ser mais usado, que já não tem mais a necessidade de ser usado. O desencarne ele é diferente, Então, quando nós desencarnamos, nós mudamos de dimensão, nos libertamos da matéria e vamos viver no mundo espiritual. Emmanuel diz que é importante e imprescindível entender a morte e entender essa palavra que utilizamos erroneamente, porque a morte não significa fim, ela é apenas uma atividade transformadora da vida, porque, segundo o Espiritismo e segundo o que nós acreditamos, a vida verdadeira está na vida do espírito, no mundo espiritual. Então, quando chega aí a morte, quando há o desligamento do corpo, a pessoa passa a viver na verdadeira vida, certo? Emmanuel comenta também
que já é chegada a hora de todos nós reconhecermos que somos vivos na criação eterna, que nós esbanjamos vida, que nós esbanjamos energia, e é essa energia que perdura eternamente e que tem um objetivo principal, que é a evolução, e que só está morto, né, e perdido e sem objetivos aquele que se encontra cego no mal. E precisamos observar isso, né, e contribuir para que nós não fiquemos presos ao mal, à ignorância, e que sim nos libertemos para a vida eterna. Todo esse contexto, toda essa questão de mistificação em torno da morte, em torno de como isso ocorreu e o porquê isso acontece, nos mostra que ao longo da nossa história, ao longo da nossa existência, instituições foram criadas e criaram culturas que permitiram, né, com que nós enxergássemos a morte, enxergássemos essa passagem como algo ruim. Né? O Emmanuel traz aqui as teologias, os conceitos que a Igreja Católica Romana trouxe de céu e de inferno, de sofrimentos e penas eternas, e que fizeram com que as pessoas se encontrassem, né, presas nesses labirintos de fé e de crenças. E isso faz, né, com que a gente se perca, né, e viole os nossos princípios, viole também os princípios da natureza. E hoje em dia a gente ainda vê muito pessoas presas a esses ideais. Claro, né, a gente não vai atacar, não vai julgar e nem falar que isso é errado, mas é chegado a hora que a verdade ela vai surgir e ela vai consolar e libertar todos aqueles que a buscam. Então, é por isso que é importante o estudo, é por isso que é importante o trabalho e a busca constante pelos ensinamentos que foram deixados, não só pelos ensinamentos no seu mais puro dizer, mas sim nas interpretações que são feitas. Então, também temos que tomar muito cuidado com as interpretações feitas acerca dos ensinamentos que nos foram deixados. E nisso, o Emmanuel também traz que é passada, que quem passa, né, pela sepultura prossegue trabalhando, ou seja, que depois do desencarne, depois passar por essa transição de mundos, os espíritos permanecem, né, da mesma forma, com as suas características, com as suas virtudes, com as suas paixões, e que continuam vivendo normalmente, uns trabalhando, outros estudando e trabalhando, outros contribuindo com missões em diferentes áreas, e outros acabam se perdendo também, né, nos seus formas de pensamentos, nas suas dificuldades, e acabam perdendo um pouco de tempo, mas todos continuam vivendo no mundo espiritual. Como ele diz aqui, a desordem ela só vai existir para o desordeiro. Então a dor, o sofrimento só vai existir para aquele que está ainda apegado à ignorância, ao mal e às más tendências. Então é importante que a gente observe isso e que entenda que a vida ela é eterna e que a morte ela é transitória, ela é apenas essa passagem. E aí o Emmanuel termina esse texto dizendo que é para que nós guardemos as lições do Evangelho vivas em nossa alma e na nossa prática diária, e que a gente jamais se esqueça de que o Pai, né, que Deus é o Deus dos vivos e imortais. Então a morte ela não existe. A morte ela é apenas passagem, é apenas a destruição do corpo material. Muito bem, queridos amigos, diante das reflexões acerca da vida e acerca da eternidade, passemos agora para as reflexões musicais. Fiquem agora com a música Prece de Amor, Elizabeth Lacerda. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.